Olá a todos e todas, meu nome é Débora Almeida e eu te convido a ficar aqui conosco na rádio e TV Lula na Veia pelos próximos 30 minutos. Hoje é uma segunda-feira e por aqui o dia tá bem cinzento e combina bem com o cenário de caos que o Brasil e alguns países do mundo passaram neste final de semana. Perdemos pessoas queridas durante este final de semana em função da pandemia. Temos aí o Rio de Janeiro com a variante Delta causando muita preocupação aos governantes, permitindo, né, que mais pessoas sejam contaminadas e que o número de mortos venha a aumentar novamente. Aqui em São Paulo, nós estamos fazendo de tudo o possível para que esta variante não entre, embora ela já cause preocupação para o governador do estado. Ouvi ontem também um cientista falando sobre a necessidade das pesquisas em relação às vacinas que tomamos para saber a duração da sua cobertura. Parece que já tem aí alguns estudos que indicam que quem tomou a Coronavac terá que tomar uma dose de reforço. Parece que a cobertura da vacina com o tempo, ela diminui. Mas não vou me arriscar aqui a falar sobre o que eu não domino bem. Peço a vocês que me permitam estudar um pouco mais a respeito deste estudo de cobertura vacinal para que nós possamos discutir aqui em outro momento. Mas eu gostaria de falar a respeito do que aconteceu no Afeganistão. Nós vimos, né, os fundamentalistas religiosos lá do Afeganistão voltarem ao poder depois de quase 20 anos afastados, né? Não sofreram nenhuma resistência para tomarem o poder, mas sabemos que este poder nas mãos do Talibã trará muito retrocesso para a população afegã, principalmente para as mulheres. Hoje, um professor amigo meu postou até no seu Facebook uma foto de um afegão com uma lata de tinta apagando as pinturas de mulheres nas fachadas das lojas, nas fachadas comerciais. Os professores das escolas afegãs já se despediram de suas alunas mulheres, porque, segundo os fundamentalistas talibãs, as mulheres devem viver enclausuradas, né? E têm menos direitos de cidadania do que os homens. Alguns brasileiros podem estar, que horror, né? Alguém passar por isso, né? Mas se nós não abrirmos os nossos olhos aqui no Brasil, em pouco tempo nós poderemos nos parecer muito com a sociedade afegã, né? Se permitirmos que os fundamentalistas religiosos aqui no Brasil tomem o poder. E aí a gente já sabe, já teve uma amostra grátis, né, do sofrimento que será a nossa sociedade, cheia de preconceitos, cheia de intolerância e ignorância, obscurantismo científico. Então, nós que temos uma cabeça, né, melhor formada, com visões científicas, que desejamos ter um futuro social melhor para todos,
precisamos agir, agir agora e agir sempre. Dia 18, quarta-feira agora, tem uma manifestação específica marcada. Mas você que é trabalhador de qualquer área pode contribuir com esta manifestação também. Você já ouviu falar sobre a PEC 32, da reforma administrativa que o presidente da República quer fazer no Brasil? Ele justifica a necessidade desta reforma administrativa dizendo que gasta muito com a folha de pagamento dos funcionários públicos aqui no Brasil. Eu gostaria de fazer um desafio ao presidente da República. Vamos colocar a folha de pagamento dos funcionários públicos de hierarquias inferiores comparada com a folha de pagamento dos militares de alta patente? Vamos mostrar para a população quem é que está de fato onerando e pesando os cofres públicos? Nós vimos em outra live que eu já filmei que para poder pagar os altos aumentos de salário dos militares, os militares e o governo federal fizeram uma maquiagem nos números do orçamento no país. Então jogaram, às custas da previdência do trabalhador civil, da folha de pagamento do trabalhador civil, o peso do aumento dos militares. E agora ele quer continuar enganando a população, dizendo que esta reforma administrativa é necessária porque eles não estão mais conseguindo pagar o salário dos funcionários públicos. Você acredita nisso? Você que tem um filho, uma filha, uma esposa, um marido, um companheiro que seja enfermeiro de um hospital público, olhe para o holerite dele. Pegue o holerite de um professor público, olhe para o holerite dele. Pegue o holerite de um varredor de rua, olhe para o holerite dele, Nós obviamente, não precisamos fazer grandes contas para sabermos que não é o trabalhador que ganha um salário vergonhoso, que mal dá para a sua sobrevivência, que pesa a folha de pagamento do governo federal. O que onera são os altos salários dos altos escalões. Já tivemos a oportunidade aqui de falar do salário do presidente da República, que é mais de 30 mil reais líquido, fora todos aqueles adicionais os quais ele tem direito pelo seu cargo. Já falamos que o próprio Mourão ganha quase o dobro do presidente da República. Já falamos como os militares estão recebendo quase 50% de aumento em seus salários, baseados em cursos de 4 meses de duração que vão contar lá na ficha dele como se fosse um curso de pós-graduação. Então, não é o professor que inicia a carreira ganhando um pouco mais de 2 mil reais líquidos, de salário, que está onerando a folha de pagamento com servidores públicos. Precisamos dar os nomes aos bois. Olha que legal!
fez até, né, um trocadilho ideológico aí que é bacana nós refletirmos, né? Então, esta reforma administrativa, ela vem na mesma toada que foi a reforma trabalhista, que foi a reforma da Previdência. A reforma trabalhista tirou direitos, né, do trabalhador, tirou benefícios sociais do trabalhador. A reforma da Previdência achatou, né, o ganho do aposentado na hora de fazer o cálculo que ele vai receber pela sua aposentadoria, aumentou a idade para se aposentar. Tanto é que na época nós até, né, porque para brasileiro tudo termina em brincadeira e piada, né? Então as pessoas faziam tanta piada falando que a gente ia trabalhar até morrer, né? Que ia trabalhar até os 90 anos. Então, ou seja, nós nos calamos na reforma trabalhista, nós nos calamos na reforma previdenciária e agora vem a reforma administrativa. Na minha opinião, mais perniciosa do que estas duas anteriores. Por quê? Porque além de achatar também o salário do servidor público, vai acabar com o concurso para ser servidor público e oficializar o crime, a corrupção. O mais famoso, as rachadinhas. Então, aquele crime, né, que nós estamos vendo, que está sendo investigado, que alguns filhos do presidente da República e o próprio presidente da República teriam praticado, exigindo, né, de funcionários deles uma boa parcela do seu salário para eles, vai ser oficializada com a aprovação da reforma administrativa. Sabe por quê? Porque eu, como funcionária pública, o meu chefe pode vir e falar assim para mim: você quer ocupar a função de assistente de direção? Opa, eu quero, né? Garante um dinheirinho a mais. E ele vira para mim e fala: então tudo bem, só que 30% do teu salário você vai ter que dar para mim. Isto não acontece com o funcionário público, porque a lei não permite. Porque a lei protege o funcionário público e o funcionalismo desta prática. Se um dia um chefe meu fizer este tipo de extorsão, de proposta indecorosa para mim, basta uma denúncia e ele é exonerado. Agora, se o concurso público acabar, o governante da vez, aquele que estiver no poder, vai poder indicar para a função de servidor público quem ele quiser. E, obviamente, nós já sabemos quem são as pessoas indicadas nestas situações. São aqueles, né, que são os amigos do rei, né? E, sendo amigo do rei, estes acordos ficam mais fáceis de acontecer. Olha, tem um cargo de direção em tal escola. Eu vou te colocar lá como diretora, mas 50% do que você receber de salário é meu. Isto é crime? É. Isto seria só problema da pessoa que está dando parte do salário pro político corrupto? Não. Isto é um problema de todos. Porque se tem gente que trabalharia por 50% do salário, por que o governo está pagando, então, o dobro disso?
né? E esta pessoa que recebe a rachadinha está se enriquecendo de forma ilícita à custa do teu imposto, do meu imposto, do dinheiro do governo federal. Então, passar a PEC 32, aprovar a reforma administrativa, é acabar com o funcionalismo público. Tem uma desculpa que eles estão dando aí também. Se nós aprovarmos a reforma administrativa, nós temos como fazer uma avaliação de desempenho do funcionário público. Se ele apresenta, né, bons rendimentos dentro do seu trabalho, ele fica. Se ele não apresenta, a gente tem como mandar embora. Para quem não é funcionário público, eu aviso. Nós já temos isto. Esta avaliação de desempenho já está acontecendo há muitos anos. E isto vem com uma proposta do governo federal de 1998. Ela só não está, de fato, funcionando como deveria, porque faltam uma série de acertos na legislação. Mas já existe a avaliação de desempenho e já existe a possibilidade do funcionário público ser desligado do funcionalismo no caso de ser um funcionário relapso com as suas obrigações. Só que o que está faltando é uma legislação que garanta estas ações. Então, esta desculpa não cabe para que te convençam a aprovar a reforma administrativa. A reforma administrativa não pode ser uma discussão que fique só nos bastidores do funcionalismo público. A reforma administrativa, ela tem que ser debatida por toda a sociedade, justamente porque toda a sociedade será atingida junto com o funcionário público, através da corrupção, como já dei o exemplo da rachadinha, e também aquela corrupção de que só ganham, né, as licitações os amigos do governo federal. Então, existe aí, né, um projeto que está correndo na Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo, que permitiria que organizações privadas passassem a dirigir escolas, alegando que estas escolas públicas não devolvem para a população o resultado esperado. Esta questão tem que ser muito debatida pela sociedade. Primeiro, quem seriam estas organizações que iriam administrar as escolas e com qual verba pública ou incentivo público elas poderiam contar para realizarem essa função. Porque ninguém vai entrar nessa jogada para não ganhar nada. Nós já vimos aí na CPI da Covid que ninguém que entrou na história das vacinas estava saindo com uma mãozinha na frente e outra atrás. Então, na educação não será diferente. Agora, antes de falarmos, né, a respeito da qualidade das direções das escolas municipais de São Paulo, como exemplo, nós deveríamos, como sociedade, discutir a escola como um todo. Temos aí, né, uma população escolar
que não teve acesso aos meios de comunicação necessários para que, quando a pandemia chegou, nós conseguíssemos fazer as aulas à distância. Este ano, somente agora, no meio do ano, a maioria dos alunos recebeu o tablet e o chip para que consigam acompanhar as aulas de forma remota. Os alunos que iam presencialmente antes da pandemia, os professores já tinham dificuldade de fazer com que eles estudassem, por uma série de questões estruturais, que dá para discutir desde a pedagogia utilizada, passando pelos materiais disponíveis nas escolas e o abandono dos alunos em relação a seus próprios familiares, exigindo de adolescentes de 12, 13 anos que conseguissem administrar as suas vidas como se adultos fossem. Então, só por aí você já pode tirar uma ideia e perceber que discutir a educação somente através da qualidade da direção não é o caminho. Então, esta reforma administrativa e tudo o que estão querendo fazer com os funcionários públicos é um absurdo. Imagine agora, durante a pandemia, um médico que não fosse concursado e o gerente do seu hospital virasse para ele e falasse: olha, aqui neste hospital nós seguimos o tratamento do kit COVID, cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina. Então, a partir de hoje, todos os pacientes serão tratados assim. Se o médico é concursado, ele vai virar para o gerente e vai falar: olha, sinto muito, na minha visão médica, segundo as minhas pesquisas, o que eu estudo, esse kit aí não serve para nada, muito pelo contrário, prejudica a saúde das pessoas. Eu vou dar o tratamento para os meus pacientes de acordo com as pesquisas científicas mundiais. Agora, se este médico não fosse concursado, fosse um médico contratado, ele teria que obedecer o kit COVID que o gerente estivesse indicando, porque senão ou terminaria o contrato e ele nunca mais seria admitido no hospital enquanto aquele gerente ali estiver, ou então perderia o emprego na hora. Então, ser um funcionário público concursado ainda protege a população, né? Através do concurso público, que não é o suprassumo, né, das seleções de RH, de pessoal, né? Mas ainda é a forma mais justa para uma situação em que milhares de pessoas são escolhidas todos os anos para trabalharem pela população. A outra forma possível, que é essa que estão querendo colocar com a reforma administrativa, é o cabide de emprego. Você é minha amiga, eu te indico, parte do teu salário você divide comigo e o dia que você desobedecer o que eu quero, eu te mando embora. Imagine um professor contratado por alguém que tem uma liderança política. Dentro de sala de aula, por mais que ministra da família diga: meninas vestem rosa, meninos vestem azul, o professor concursado, ele segue a Constituição. Se a Constituição está dizendo ali para ele que não pode haver preconceito, que todo mundo tem que
ser respeitado nas suas escolhas. Isto, então, né, faz com que o teu filho, né, que é diferente da maioria, né, dos outros alunos, está protegido porque o professor concursado cumpre a Constituição. Agora, se o professor é um professor contratado, ele vai tratar o seu filho de acordo com a ideologia da política dominante. Se é para reprimir a sexualidade, que é diferente de mulher gosta de homem e homem gosta de mulher, esse professor vai tratar com diferença o aluno que já apresenta sinais de que a sua opção será uma opção diferente da maioria. Se o professor é contratado pela política dominante e o ministro da Educação diz em alto e bom tom que, olha, gente, faculdade não é para filho de pobre. Faculdade é para filho de rico, porque é só rico que paga imposto. É o rico que mantém as universidades. Então, esse professor contratado por esta ideologia não vai dar a mesma atenção para a criança preta, pobre, de periferia. Ele vai dar mais atenção, vai investir mais no potencial da criança branca que mora em condomínio e tem condição de pagar uma universidade ou um cursinho para entrar numa faculdade pública. Então, quando você tem funcionário público concursado, você tem ali a possibilidade de atendimento igualitário, o que não acontece quando o funcionalismo é exercido por ideologias diferentes do que a evolução humana vem demonstrando por aí. Então, na quarta-feira, eu convido você que é funcionário público e também quem não é, a apoiarem as manifestações por todo o Brasil contra esta reforma administrativa que, além de prejudicar o funcionário público, vai prejudicar toda a sociedade com a possibilidade do exercício da corrupção em todos os níveis, municipais, estaduais e federais. Se esta reforma administrativa passar, será a oficialização da rachadinha, será a oficialização de que captará recurso público às empresas que são aliadas do governo municipal, estadual ou federal. Então, venha para a rua, participe conosco, apoie pelas redes sociais. Dia 18, quarta-feira, Dia Nacional de Paralisação, de manifestações, para sermos contra a reforma administrativa, que será mais perniciosa ainda do que foi a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Conto com você divulgando esta data, 18, quarta-feira, manifestações nacionais contra a reforma administrativa. E te espero aqui amanhã, no horário certo, às 17h15, sem problemas com o microfone da pecinha que está aqui atrás da telinha. Tchau, gente. Um beijo. Até amanhã.